Olá, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Meu nome é David Panceira. E de antemão, se você não é inscrito nesse canal, peço para que você se inscreva aqui, por favor. E se gostou do vídeo, dá o joinha lá, dá o like, porque isso ajuda a divulgar o meu trabalho aqui. Bom, no vídeo de hoje, eu gostaria de falar com você sobre um posicionamento em filosofia da matemática. Mais especificamente, um posicionamento que é conhecido como conceptualismo divino. Mas antes de chegar lá, de explicar um pouco sobre o conceptualismo divino, vamos dar um panorama geral sobre a matemática, né, e alguns atributos que ela possui. Então veja, se você pega um ente da matemática, né, você começa a perceber que ele possui alguns tipos de atributos, digamos assim. Por exemplo, um ente da matemática, a gente já sabe de antemão que ele é imutável, né? O conceito do número 2, o número 2 propriamente dito, ele não mudou ao longo da história, o número 2 natural. Ele é imutável, ele tem um caráter de imutabilidade. O triângulo tem esse caráter de imutabilidade, o teorema de Pitágoras, etc. Um espaço de Hilbert, um espaço topológico, uma variedade diferenciável, etc, etc. Todos esses objetos, esses entes da matemática, eles têm esse caráter de imutabilidade. Outra característica dos entes da matemática, se você observar bem, é a sua eternidade. Ou seja, parece que não há uma dependência temporal para um ente da matemática. Aliás, pelo fato deles serem imutáveis, já se percebe essa característica da eternidade, da atemporalidade que existe no ente da matemática. Porque o tempo nada mais é, né, como foi comentado já no vídeo sobre Kurt Gödel aqui, o tempo nada mais é do que a passagem, né, a medida quantitativa da passagem da potência ao ato. Né? Ou seja, para existir tempo é necessário que exista movimento. Então, se um ente na matemática é imutável, ele não tem movimento, não tem mutabilidade, portanto, decorre disso, né, desse fato de que não há também temporalidade para os entes da matemática. Então a gente tem aqui um caráter, uma característica ou um atributo, se você quiser, de imutabilidade e um atributo de atemporalidade, podemos chamar assim, ou eternidade, se você quiser. Uma outra característica dos entes da matemática ou das verdades da matemática é que elas são verdades necessárias. O que isso significa? Que não há uma dependência também temporal, cultural, ou que você mesmo saiba alguma coisa sobre uma verdade da matemática. Ela é imutável, ela está lá. Uma verdade da geometria euclidiana, como o teorema de Pitágoras, por exemplo, temos ou não, ou formulamos ou não, o teorema de Pitágoras. Continua sendo verdade que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa num triângulo retângulo e acabou. Fim da história. É sempre verdade isso. Então há esse caráter de necessidade, esse atributo de necessidade também nos entes da matemática. Agora, veja, se a gente olhar bem, o que esses três atributos que eu citei, existem outros, né, obviamente, mas o que esses três atributos que eu citei aqui, eles parecem dizer, né? Parece dizer que existe uma característica de semidivindade nos entes da matemática. Eles são eternos, são imutáveis e são necessários, são verdadeiros. Né? Parece haver aqui uma característica de atributo semidivino. Então, como é que a gente daria uma resposta, como é que a gente consegue dar uma resposta para o que são esses entes? Né? Que é propriamente uma pergunta genuína, né, e originária da filosofia da matemática. Não é uma pergunta da matemática em si. A matemática não está preocupada em responder o que são os seus entes, mas sim em estudá-los, decorrer propriedades, teoremas, lemas, proposições, etc. Mas a filosofia da matemática deve se preocupar com isso, e se preocupa. Então, qual seria a resposta para isso? O que são esses entes que possuem essas características, esses atributos de caráter semidivino? Né? Então, o que de fato eles são? É uma pergunta ontológica. Então, qual é
no final das contas, a pergunta que nós estamos fazendo aqui é: qual é a natureza ontológica de um ente da matemática? Bom, ao longo da história, né, existiram diversas respostas distintas, né, para essa pergunta. Cada filósofo, se for um bom filósofo, vai ter com ele, na sua filosofia, uma filosofia da matemática. Tá? É indispensável para uma boa filosofia ter uma filosofia da matemática. E todo filósofo, grande filósofo da história, tem alguma resposta para isso. Mas ao longo da história, né, eu não vou entrar em detalhe de cada resposta de cada filósofo, mas simplesmente dar um resumo geral e colocar a coisa num duelo entre duas posições, que é o que de fato ficou conhecida na discussão em filosofia da matemática nos últimos tempos. Né? Um posicionamento diz respeito ao platonismo, que os entes da matemática eles são simplesmente entes que têm existência numa espécie de terceiro reino, né, que decorre, obviamente, de Platão, da teoria das ideias de Platão, que, embora haja discussão, que Platão, por exemplo, para Platão, os entes da matemática, eles são uma espécie de intermediário entre o mundo das formas e o mundo sensível, né? A gente pode colocar, então, eles como numa espécie de um terceiro reino. Isso ficou conhecido e é conhecido em filosofia da matemática como platonismo. Mas há um problema de epistemologia aqui. Se há esse terceiro reino, como nós, seres humanos, os conhecemos? Como é possível para a nossa mente conhecer? Bom, existem respostas para essa pergunta dentro do platonismo, né, obviamente, mas, enfim, isso é um problema, né, para o platonismo. Mas é um posicionamento que até hoje tem vários matemáticos, inclusive quando fazem matemática, inclusive eu mesmo, quando fazia matemática, quando fiz minha tese de doutorado, publiquei meus artigos, etc., eu sempre pensei na matemática, pensava na matemática enquanto eu estava fazendo, enquanto platônico. E a grande parte dos matemáticos faz isso. Eles pensam nos seus entes como existentes e existentes numa espécie de terceiro reino. Né? Um outro posicionamento, né, que é uma disputa, digamos assim, que está no outro espectro antagônica a essa, é o que a gente chama de nominalismo. Que vai dizer que, olha, os entes da matemática, o nominalismo matemático, se você quiser, os entes da matemática, eles não existem. Eles são apenas nomes ali que a gente dá. Tem uma variedade diferenciável, é apenas um nome para uma estrutura, uma convenção aí que a gente faz para fazer a matemática do jeito que a gente faz, matemática ocidental e tudo mais. A mesma forma para um espaço de Hilbert, para um triângulo, para o que você quiser. Qualquer ente, um número e tudo mais. São apenas nomes. Na verdade, eles não existem. Bom, isso é conhecido como nominalismo e tem várias variações, né? Sei que fica estranho assim, mas várias vertentes dentro do nominalismo. Uma delas é o ficcionalismo, por exemplo, que diz respeito a que a matemática nada mais é nada do que uma espécie de ficção. Ou seja, é como se a gente estivesse dentro de uma história em quadrinhos, lá da Marvel, uma ficção, em que as pessoas estão ali fazendo matemática, etc, etc. É como se fosse uma ficção, tudo funciona ficcionalmente. Depois há o construtivismo, socioconstrutivismo, né, em que diz que a matemática é uma construção social, etc. São tudo variantes, vertentes do nominalismo. Mas nos últimos tempos, né, especificamente nesta última década, hein, na Austrália surgiu um grupo especialmente de um matemático, né, James Franklin, mas ele fundou uma escola que ele chamou de Sydney School of Mathematics, of Philosophy of Mathematics, em que ele tenta resgatar um posicionamento que não está entre esses dois extremos, que é o posicionamento aristotélico. Ele publicou um livro, se você tiver interesse, eu recomendo muito, um livro muito bom, embora avançado, que é este livro aqui, An Aristotelian Realist Philosophy of Mathematics. Mathematics as the Science of Quantity and Structure. Né? Ou seja, a partir de toda uma discussão sobre história e filosofia da matemática no começo do livro, ele começa a colocar o seu posicionamento como posicionamento aristotélico e vê a matemática como uma ciência do mundo real, assim como todas as outras ciências, assim como a biologia, assim como
a física, né? Assim como a neurociência, etc. Ele coloca a matemática como a ciência da quantidade e da estrutura. E para fazer isso, obviamente, ele precisa então de um processo de abstração, que é o processo clássico dentro da tradição aristotélica tomista, sempre enquadrou a matemática, né, num processo abstrativo. Então ele precisa de uma teoria da abstração, que ele faz muito bem. Aqui o James Franklin ele começa a fazer a coisa. Mas agora ele discute ali um problema que é o problema dos universais não instanciados. O que significa isso? Isso significa que alguns entes da matemática, então imagina por exemplo, né, a quantidade total de todas as partículas, átomos e combinações deles, de tudo no universo. Bom, se o universo é finito, o que muito provavelmente é, pelo que a gente sabe até então, se ele for finito, né, isso significa que esse número é um número natural. Digamos que é n. Então eu pego todos os átomos, a combinação de todos eles, a combinação de tudo, todas as estruturas, todas as unidades fundamentais da matéria, todos os prótons, nêutrons, etc. E tudo mais. Se o universo é finito, esse número ele necessariamente tem de ser finito. Então é um número natural n, digamos. Agora, isso significa que há no universo real uma instância desse número natural n, que é essa quantidade de coisas. Agora, o que acontece com n mais 1, que é um número absolutamente grande, gigante, maior do que n? Ele não está instanciado. Então, se ele não está instanciado, ele não tem existência. Né? Como é que fica isso? Bom, o James Franklin ele discute um pouco esse problema dos universais não instanciados, e aí como ele faz isso? Digamos assim, platonizando Aristóteles, que é uma posição que aconteceu ao longo da história, principalmente com a escolástica, né? Uma platonização de Aristóteles em um certo sentido, que pega esses universais não instanciados, né? E vê neles não como um problema, né? Não é um certo problema. Então, não é que só o que existe é aquilo que tem existência real e é abstraído. Há uma outra coisa acontecendo. Mas o que o James Franklin não chega a tocar no assunto e colocar é o que a gente chama de uma teoria escolástica agostiniana. Né? O que seria essa teoria escolástica agostiniana? Seria colocar esses entes, esses universais, pegar essa platonização de Aristóteles e colocar esses entes da matemática, esses entes universais, não instanciados, nesse terceiro reino. Só que esse terceiro reino, ele se identifica como uma ideia pré-existente na mente de Deus. Então, o Logos divino, a razão divina, é aquilo no qual todos esses entes da matemática têm existência prévia. E aqui, então, a gente chega na concepção de filosofia da matemática chamada de conceptualismo divino. É um posicionamento que está ganhando adeptos agora, neste momento, está entrando no debate agora, não está exatamente introduzindo o debate, mas o James Franklin abriu as portas. Então há muita coisa para ser resolvida no conceptualismo divino. Por exemplo, e que eu vivo citando por aí, né? Por exemplo, você precisa de uma teoria da abstração adequada para saber como a gente conhece isso, e uma teoria da analogia, porque se os entes da matemática estão na mente de Deus, são lá a mente de Deus, estão lá na mente de Deus, e portanto tudo aquilo, usando da simplicidade divina, tudo aquilo que é um atributo de Deus se identifica a Deus. Então, se eles estão lá, como é que a gente se refere a eles? Né? Como é que a gente fala deles? A gente precisa falar deles de maneira analógica. Agora, o que isso tem de implicação nas teorias da matemática como nós a formulamos, nas teorias axiomáticas da matemática como nós a formulamos? Isso significa que as nossas teorias não exaurem os entes da matemática em si? E que, portanto, né, quando a gente está se referindo àquela linguagem da matemática que a gente utiliza, que você aprendeu, que todo mundo aprendeu, ela é uma linguagem, no final das contas, analógica. Né? Ela está se referindo a um ente da matemática analogicamente. Então, você precisa, obviamente, de uma teoria da analogia bem colocada aqui para entender melhor qual é essa relação de um ente da mente divina, né? Um ente do logos, da razão,
divina e um ente da matemática como a gente estuda. Então esse é basicamente o conceptualismo divino. É um campo em aberto, tem muita coisa para ser pesquisada, inclusive esse vídeo ele fica como uma espécie de convite para você a se aventurar nesse universo da filosofia da matemática e especificamente do conceptualismo divino, que é maravilhoso. Eu particularmente adoro e é muito bom. Tem muita coisa para ser resolvida aí no meio, tá? Então fica aí um convite a você também. Bom, o conceptualismo divino ele não se reduz a entes da matemática. Existe um posicionamento chamado de conceptualismo divino para entes abstratos em geral. Em filosofia analítica existe uma definição de entes abstratos e esses entes abstratos você tem que dar conta deles, dar uma filosofia, uma ontologia para eles, né? E o conceptualismo divino é uma delas. E tem gente que é crítica, obviamente, como o William Lane Craig. O Craig é crítico do conceptualismo divino. E outras pessoas, né, por aí. E tem outros adeptos do platonismo ainda e do nominalismo também por aí. Tá bom? Bom, espero que em outra oportunidade a gente converse mais aqui sobre conceptualismo divino, né? Mas isso é só uma breve introdução ao assunto, a esse assunto fascinante e fica, como eu falei, como um convite a você para estudar esses assuntos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.